Aqui na nossa enquete a respeito da sua opinião em relação à eleição na Argentina, que é, logicamente, uma questão, falamos quanto cidadão. Mas nós vamos falar com quem entende. A professora Natália Fingerman, professora de Relações Internacionais do IMEC São Paulo, gentilmente conosco. Professora, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia aos ouvintes do Nova Brasil. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Professora, a eleição do Milei ganhou uma repercussão internacional extraordinária. A que se deve isso? A esse passado político da Argentina ligado, acho que nos últimos 40 anos, ao peronismo ou ao chamado neoperonismo? Olha, Heródoto, acho que a eleição do Milei, ela repercutiu muito, não somente pelo fato dele romper, né, com a política tradicional dentro da Argentina, né, e a entrada de uma nova força política diferente de tudo aquilo que já se viu na Argentina, mas também pela persona, né, do Milei. O Milei, ele é um personagem que marcou muito aí nas redes sociais, né, então ele acaba gerando muito fuzuê ao redor dele, e isso, em certa medida, facilitou, vamos dizer, a repercussão do resultado da eleição e da sua vitória. Agora, professora, será que a gente poderia avaliar com bravata algumas coisas que ele disse na época da campanha eleitoral? Mas uma vez eleito, olha, não é bem assim? Sem dúvida, né? A campanha eleitoral, bom, particular do Milei, né? Particular dos políticos na Argentina, né? Eu acredito que isso faz parte do jogo da política, né? Muito do que é dito na campanha eleitoral não é levado à frente no momento do governo, porque na hora que um político como o Milei vai governar, ele precisa de alianças, e algumas alianças você precisa negociar alguns pontos da sua agenda, então nem tudo aquilo que ele pretende fazer pode vir a acontecer. Então, acho que ele já ontem fez uma declaração colocando alguns pontos que ele vai fazer, isso já repercutiu, inclusive, no mercado internacional, na Bolsa de Valores de Nova York, né? Então, a questão das privatizações, que você estava comentando antes, ele já anunciou, mas nem todas as privatizações e nem todos, vamos dizer, fim, né, de áreas do Estado, nem tudo isso ele pôde anunciar, porque com certeza isso está em negociação com outros lados, né, que estão aí apoiando a sua eleição, tal como Patrícia Bullrich e Maurício Macri. Professora Natália, alguém já falou que país não tem amigos, tem interesses. E eu suponho que os interesses econômicos entre o Brasil e a Argentina e vice-versa devem ser intensos. É possível dizer isso ou não? Sim, principalmente a indústria automobilística, né? A indústria automobilística, ela é muito importante, muito representativa no comércio exterior entre o Brasil e a Argentina. Então, do meu ponto de vista, embora haja divergências no campo ideológico entre o presidente Lula e o presidente Milei, a gente percebe que os interesses econômicos, eles superam qualquer divergência no campo ideológico. Então, eu não entendo que vá ter um rompimento nas relações entre Brasil e Argentina. E ontem mesmo o Milei já fez uma declaração suavizando a questão de terminar com o Mercosul ou acabar com o Mercosul, né? Ele fez uma declaração colocando que o Mercosul é uma instituição de 30 anos, portanto, ela é muito importante, mas, sendo assim uma instituição de 30 anos, talvez ela precise de alguma revisão. Então, a gente já percebe uma suavização no seu discurso. Na sua avaliação, já que tocou na questão do Mercosul, ele fugiu um pouco do seu fundamento econômico e partiu para um fundamento político, se posicionando no mundo politicamente? Olha, sem dúvida, ele entra no campo, né, assim, na plataforma de alguns políticos que têm adotado muito mais fortemente a narrativa ideológica e se embasado nela para construir as suas alianças econômicas, né? Ele se afasta um pouco de uma visão mais pragmática, né, aonde você iria favorecer principalmente aqueles parceiros aonde
tem mais afinidade econômica, maiores interesses econômicos. Ele tem aí se posicionado como um parceiro especial, principalmente para os Estados Unidos e Israel. Já anunciou que a sua primeira viagem, inclusive antes mesmo de assumir no dia 10 de dezembro, vai ser para os Estados Unidos e Israel. Embora hoje um dos principais parceiros da Argentina seja a China, né? E ele tem colocado a questão de romper as relações com a China. Professor, quem viver verá. Vamos ver se isso vai acontecer realmente. Eu acho difícil, Heródoto, romper relações com a China com tanta dívida com a China, mas... Exatamente. Agora, professora, ainda nessa linha, vamos dizer, nós estamos tomando o primeiro impacto, nosso público em geral. Será que o primeiro grande desafio vai ser pagar aquela parcelinha que ele deve de dinheirinho lá para o Fundo Monetário Internacional, de alguns bilhões de dólares? Olha, esse é um desafio muito grande e ainda mais se ele resolver romper com a China, né? Porque parte desse dinheiro tem vindo aí das trocas de swaps junto com a China. Então eu acho que esse vai ser um desafio. Já se prevê o ano que vem uma recessão econômica na Argentina, independente do governo, e também se prevê a continuidade do processo inflacionário. Então, o Milei assume o governo numa situação muito complicada, muito difícil e sem ainda nenhuma proposta de mudança drástica que consiga fazer com que ele gere capital o suficiente para acabar com essa dívida. Mesmo as vendas das empresas estatais que ele tem colocado, não vai gerar capital suficiente para terminar com a dívida, talvez pagar uma parcelinha, como você disse, mas não acabar com a dívida. Professora, também na abertura, no primeiro dia útil da Bolsa de Valores de Buenos Aires, as ações subiram. Isso é um recado do mercado para o programa de governo do presidente eleito ou não? O mercado ficou muito animado, né, principalmente pelo fato de que o governo do Milei pretende privatizar algumas empresas, como a empresa petroleira, a YPF, né, a Telecom, que é de telecomunicações, o canal de televisão estatal também. Então, isso gerou, vamos dizer, uma animação no mercado, porque o mercado entende que pode ter oportunidades futuras, né, comprando parte dessas empresas. Então, isso gerou muita animação no mercado na Argentina, mas também nas ações dessas empresas que estão em Nova York. Perfeito. Professora, muito obrigado por sua gentileza. Imagina, é um prazer estar com você e com os ouvintes da Nova Brasil. Muito obrigado, professora Natália Fingerman, professora de Relações Internacionais do IBMEC. Está aí. Depois dessa entrevista, a gente começa a entender melhor a situação da Argentina, para que a gente possa comentar com as pessoas, trocar ideia, enfim, acompanhar, porque a Argentina tem um passado histórico extremamente próximo do Brasil, sempre teve. Desde a época da colonização portuguesa, espanhol, a fundação de Buenos Aires, a colônia do Sacramento do outro lado, que era portuguesa. De um lado do Rio da Prata falava português, do outro lado falava espanhol. Então, né, estamos ligados historicamente, muito ligados.